Olha aqui para o pastor. Você vai abrir a Bíblia na epístola de 1 Timóteo, no capítulo 4. Amém? Deixa marcado. Aí se volta no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. E deixa marcado também. Já abriram? Todo mundo? Posso ler? Nós vamos começar por Timóteo. No versículo 1, que diz assim: o Espírito Santo afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas, que têm a consciência cauterizadas. São líderes que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça, pelos que são fiéis e estão bem firmados na verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se puder ser recebido com ação de graças, porquanto é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Orientando aos irmãos quanto a esses assuntos, serás bom ministro de Cristo Jesus, nutridos pela palavra da fé e da boa teologia que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e os falatórios insensatos. Exercita-te, porém, na piedade. O exercício físico de fato é de algum valor, no entanto, a piedade para tudo é proveitosa, porquanto traz consigo a promessa da vida presente e futura. Esta é uma afirmação digna de todo crédito e plena aceitação, pois é justamente por isso que trabalhamos e lutamos, porquanto temos depositado toda a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, e especialmente dos que creem. Ordena, pois, e transmite esses ensinos. Olha aqui para o pastor. Eu vou te fazer duas perguntas. Não responda para mim, responda para si mesmo. No versículo 1, quando o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Quando a Bíblia afirma isso, nos nossos dias, isso acontece sim ou não? Com toda certeza. Mais do que nunca, esses espíritos enganadores, eles têm trabalhado para enganar o ser humano. E como é que ele engana, pastor? Como é que o espírito enganador trabalha? Ele normalmente engana usando o quê? A palavra de Deus, entre aspas, né? Porque ele se passa de alguém que prega a palavra, de algo que vai até na Bíblia, está até na Bíblia, mas engana a pessoa, fazendo com que ela venha ficar com a mente cauterizada. O que é ter uma mente cauterizada? É uma mente que não consegue, é como se estivesse adormecido num sono profundo. Então as pessoas, elas têm se permitido serem enganadas pelo diabo. Perceba-se do que eu falei, as pessoas têm se permitido ser enganadas pelo diabo, porque ele engana quem se permite. Porque a maioria dos seres humanos, em algum momento Deus vai falar, ele vai ter oportunidade de despertar. Porém, há aqueles que insistem em ouvir, não o verdadeiro evangelho, não a palavra de Deus, mas o evangelho que massageia o nosso ego, o evangelho cujo qual você não precisa sacrificar, o evangelho cujo qual você não precisa aceitar a palavra de Deus como ela é, o evangelho cujo qual você não precisa dar crédito à palavra de Deus, e você não precisa se arrepender, não precisa abandonar a velha vida. Esse é o falso evangelho. Aí o ser humano prefere dar créditos a essa palavra, porque é mais proveitosa. O que é melhor você ouvir? Se arrependa, porque senão você vai para o inferno, ou ouvir o seguinte: continue, porque você tem o Espírito Santo, você é de Deus.
O que é melhor de ouvir? Se arrependa e vá para o inferno, ou você tem o Espírito Santo? Isso é de Deus. Fulano, quando eu olho para você, eu vejo Deus. Fulano, quando eu olho para você, Deus falou, Deus me disse, fulano, que você vai isso, aquilo outro. Ah, o ser humano, Deus está falando comigo. É justamente assim que Satanás trabalha desde o passado. Desde o passado. Eu estava meditando ontem, quando Josafá, ele faz uma aliança com Acabe, que eles perguntam, né? Vão perguntar para Deus, se deveriam lutar, ir para a guerra contra o rei da Síria. 400 profetas falaram que era para ele ir. 400 profetas falaram que para ele ir para a batalha, que ele sairia dali vencedor. Mas porém Josafá não deu créditos àquelas palavras e perguntou se havia mais um profeta em Israel. E havia. E esse único profeta falou que não era para ele ir, porque se ele fosse, ele seria destruído, seria morto. Acabe deu ouvido à voz de quem? Dos 400 ou do um que falou que era o contrário? De quem, pessoal? Antes disso, saiu um espírito enganador, que foi enganar os 400 profetas, que trabalhou na boca dos 400 profetas, que se diziam de Deus, para ser a destruição de Acabe. Então, como ele deu ouvidos à voz dos espíritos enganadores, que eram em maioria, eram 400 contra um. Eram 400 contra uma única voz que dizia para não ir. Ele deu ouvidos. E qual foi o fim? Morreu. Mesmo se escondendo, ele morreu. Mesmo tentando se ocultar, ele veio a óbito. Ele morreu. E assim acontece conosco. Quando nós não damos ouvidos à voz de Deus e nos pegamos a fábulas, a histórias criadas por homens e não a palavra de Deus, quando nos apegamos à motivação que você vai vencer, que você é de Deus, que você tem o Espírito Santo, que todos são filhos de Deus, quando você se apega a isso, é como se você estivesse tomando uma dose forte de um sonífero, porque aí você fica adormecido. Você já ficou com muito sono ao ponto das pessoas te chamarem e você não acordar? Já? Fala assim, pastor, tocou o alarme, eu nem vi. É basicamente isso. Quando você ouve essas palavras que não te conduzem ao arrependimento, que não te conduzem a estar aos pés do Senhor Jesus, a dar créditos à palavra de Deus, você está tomando uma dose forte de sonífero para a tua alma. É até bom no momento, Deus é comigo, mas aí quando vem as lutas que você vê, que a sua fé está morta, que a sua fé está adormecida, é quando vem os desertos que você vê que aquela motivação não serviu de nada. Então você não pode permitir-se ser enganado pela voz do diabo. Não se engane. É necessário sim sacrificar. É necessário sim abandonar o seu passado. É necessário sim fazer o que for preciso para alcançar a sua salvação. Aí entra outra pergunta que eu ia fazer. Não responda para mim nem para ninguém, responda para você. O que você estaria disposto a fazer pela sua salvação? O que você estaria disposto a enfrentar pela sua salvação? Agora vem Mateus capítulo 5. Abra aí, por favor. Diz assim no versículo 27. Ouviste o que foi dito? Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, que qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura, em seu coração já cometeu com ela adultério. Se o teu olho direito te leva a pecar, arranca-o e lança-o para fora de ti, pois te é melhor
Te é mais proveitoso perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. E se a tua mão direita te fizer pecar, corta e atira para longe de ti, pois te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Olha aqui para o pastor. Para muitos isso aqui pode parecer radical. É muito radical. Jesus foi muito radical quando falou isso. Mas isso é a salvação. A salvação, ela é radical. Como eu falei no domingo, ela é tomada por esforço. Para você entrar pela porta é necessário que você se esforce. Quando ele está falando aqui de arrancar a mão, de arrancar o olho, ele quis dizer o seguinte: tudo aquilo que te afasta da palavra de Deus, que te conduz, te engana, tem que ser o quê? Cortado da sua vida. Porque é melhor que você perca aqui do que você perder lá em cima. É melhor você perder com os homens, é melhor você sofrer aqui, sentir a dor aqui, que é por um momento, do que você passar toda a eternidade padecendo por causa de um momento aqui na terra. Foi isso que Cristo Jesus quis nos dizer. Então esse é o Evangelho, digno de toda aceitação e todo crédito. E se você não dá credibilidade à palavra de Deus, não tem arrependimento. E se não tem arrependimento, não tem salvação. Você sabe o que significa o nome de Jesus? O que significa o nome de Jesus, pessoal? Salvação. Se não há arrependimento, não há Jesus. Se você não dá créditos à palavra de Jesus, não tem como a salvação chegar até você. Eu poderia muito bem falar para você, pessoal, Deus vai abençoar a sua vida, e de fato Ele vai abençoar, Ele vai te prosperar, Ele vai abençoar todas as áreas da tua vida, se você obedecer a palavra dEle, quando diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Não adianta nada você colocar tudo em primeiro lugar na sua vida, se enganar, achando que Deus Ele vai ser com você, porque Ele não vai. Ele só vai ser com você se Ele for o primeiro. Deus não é como o ser humano que aceita ser o segundo. Deus não é. Deus não é como o ser humano que aceita 90% ou 50%. Ou Ele está em primeiro lugar, Ele não está em canto nenhum na sua vida. Ou Ele é o primeiro na sua vida, ou Ele não é nada. Ou Ele é o seu Senhor, ou Ele não é nada. Deus não é como nós, pessoal. Não é como seres humanos que aceitam qualquer coisa. Porque veja, há pessoas que ela aceitam qualquer coisa. Qualquer coisa para ela, tá bom. Qualquer palavra, posso estar aqui contando 1001 história, para ela vai estar ótimo. Porque a pessoa ela se permite ser enganada. Já Deus não. Ou você dá o seu 100% para Ele, ou Ele não vai aceitar o seu 99,9%. Quando você quer ter um casamento com alguém, você quer 50%, 10%, 30% ou 100% da pessoa? Não, já sei, 99%. 1% fica para o mundo lá jogado. É assim? Você quer o quê? Você quer 100% de fidelidade, 100% de lealdade, 100% de honra, de respeito, de caráter. Você quer 100% de tudo da pessoa. Com Deus não é diferente. Ele não vai querer o seu 50%. Ou você dá tudo, ou você não dá nada. Ou Ele é o seu Senhor, ou Ele não é. Me desculpa falar, mas é a realidade. Ou Deus é o seu Senhor, ou Ele não é. Ou Ele é o primeiro na sua vida, ou Ele não está. Ele não está. Ou Jesus é o seu Salvador, ou não é. E o que vai dizer isso é a sua vida com Deus, a sua intimidade com Deus, a palavra que você tem se alimentado, a água que você tem bebido, vai dizer muito. Porque, como eu falei, se você escuta, você é de Deus, você tem o Espírito Santo,
você sabendo que você não tem, e aquilo ali te alimentando, você vai ficar com a mente cauterizada. E a sua mente cauterizada, Deus não consegue penetrar. Não consegue. E quem é que tem que fazer a ficha cair, pastor? Você. É você que tem que se tocar e falar assim: eu preciso buscar Deus de verdade. Eu preciso colocar em primeiro lugar na minha vida. Eu preciso me arrepender. Eu preciso recomeçar. É você que se toca. É você. Porque quem está ouvindo a palavra agora? Quem está ouvindo a palavra, pessoal? É você. Quem é que toma a decisão? Ninguém pode fazer isso por você. E ninguém vai entrar no reino de Deus segurado nas suas mãos, a não ser o Senhor Jesus ou os anjos. Como também o contrário. A salvação, ela é individual. O poder de decidir aonde você vai passar a sua eternidade está nas suas mãos. Mas é necessário sim que você dê credibilidade à palavra de Deus. Não estou te falando o que eu penso, não estou te passando o que eu acho, mas o que a palavra diz, que a palavra de Deus diz. Então é muito melhor perder com os homens, sentir uma dor de momento, do que sentir uma dor eterna. É muito melhor. É muito melhor se entristecer aqui, do que passar a eternidade toda longe de Deus. Eu prefiro perder amigos, pessoas, como já perdi. Pessoas que eu falava assim: é meu irmão, é minha irmã, vai estar comigo até o fim. Pessoas que eu falei assim: não, fulano eu confio de olhos fechados. Na primeira oportunidade, cadê fulano? Perdi, pastor? Eu não perdi, eu ganhei. Porque a cada dia que se passou, eu cresci mais com Deus. As pessoas que saíram da minha vida não foi para me prejudicar, foi para eu crescer com Deus. Então eu preferi perder. Momento doeu, pastor? Doeu. Foi difícil? Foi. Mas eu não me permiti ser enganado por ninguém. Então eu preferi ficar sozinho, porque haverá desertos que você vai passar sozinho, do que me perder, do que se perder. É muito melhor. Quando você ora, tira de mim o que não te agrada, você tem que estar pronto para receber o que você pediu. Para receber. Porque vai te contrariar. A vontade de Deus, 99,9%, 100%, melhor dizendo, das vezes, contraria a nossa vontade. Mas é a vontade de Deus que nos leva rumo à salvação. A nossa vontade, pessoal, o nosso querer, não nos conduz para a eternidade ao lado de Deus. Não nos conduz. O que nós pensamos, o que nós achamos, não nos conduz a passar a eternidade com Deus. Mas a vontade de Deus, sim. Ela é boa, perfeita, para cada um de nós. Pastor, vai ser fácil? A vida com Deus é fácil? Quem acha que a vida com Deus é fácil, faz assim. Alguma coisa nessa vida presta que é fácil? O dinheiro que vem fácil, não presta. Tudo com facilidade nessa vida, não presta. Tem que haver sacrifício. O dinheiro que você recebe com facilidade, parece água nas suas mãos. Você não valoriza. A vida com Deus é a mesma coisa. Olha, melhor, a dificuldade não se compara a dificuldade nenhuma que existe nesse mundo, porque é muito maior. A dificuldade é muito maior. Para você salvar uma alma, para você fazer uma pessoa conhecer Jesus, é um sacrifício que você não faz ideia. É um período que você não faz ideia. É pior do que uma dor de parto. Antes eu costumava dizer que era uma dor de parto, que era um parto. Hoje eu digo que é muito pior, pelos tempos.
É muito pior, é muito mais difícil você conseguir levar alguém até Jesus, porque as pessoas preferem ouvir fábulas enganosas, preferem as doutrinas criadas por demônios, do que a sã doutrina, do que a teoria que vem de parte de Deus. Coloque a mão na sua consciência. Veja que o que você tem feito até aqui, para onde é que vai te conduzir. Não se engane, pessoal. Não se engane. Você pode ter 1000 anos de igreja. Você pode ouvir 1001 pregações. Não é isso, como eu falei no domingo, não é isso que vai te conduzir a entrar pela porta estreita. O que me leva, pastor, a entrar pela porta estreita? Se esforçar, sacrificar, se arrepender e se entregar para Jesus, de corpo, alma, 100%. É ter Ele como seu único Senhor e Salvador. Olhe para o pastor. Jesus não entra onde Ele não é convidado. Ele não fica onde Ele não é Senhor. Jesus não entra onde Ele não é convidado. Ele não fica onde Ele não é Senhor. Isso eu refiro sobre a sua vida. Se você não permite, através das suas atitudes, através da sua entrega, que o Espírito Santo entre na sua vida, ela nunca vai mudar. Você nunca vai ter o seu interior transformado. E quando é que eu permito, pastor? Quando eu creio na palavra de Deus. Quando eu creio na palavra de Deus. Porque se eu creio, eu me lanço. Se eu creio, eu obedeço. Sem titubear. Sem titubear. Não. Isso aqui eu abandono. Isso aqui não. Isso aqui eu creio. Isso aqui não. O Salmo 91, pastor, eu creio. Porque é bênção. Aquele que habita. O que mais? O que mais? Ele é. Olha que coisa linda. Aí, pula. Estou falando dos mais conhecidos. 23. O Senhor. Olha só. Mas aí que está. Se dá credibilidade a isso, né? Que é bênção. Mas por que também você não dá credibilidade quando Jesus fala que é para você arrancar o que tem te conduzido à perdição? Por que você não dá credibilidade quando ele diz arrependei-vos? Por que a pessoa não dá credibilidade quando a Bíblia diz que João Batista vinha adiante do nosso Senhor Jesus pregando o quê? O arrependimento. Ele vinha pregando o arrependimento e o batismo nas águas. E hoje nós fazemos a mesma função que João Batista fez lá atrás, de pregar a vinda do Senhor Jesus, não mais em carne, mas agora para ser coroado em glória. Então, assim como João Batista pregou arrependimento, a minha função como pregador da palavra, como homem de Deus, como ministro do evangelho, é pregar o quê? O arrependimento. Porque se você não for, ele vem. Ele quem? Ó, ele quem? Não deixe cair no esquecimento, igreja. Não deixe cair no esquecimento, povo de Deus. Um dia você vai lembrar dessa pregação. Um dia você vai lembrar, e eu espero que você lembre ao lado do Pai. Um dia você vai lembrar que o pastor pregou arrependimento para você. Um dia você vai lembrar. O Filho do homem breve voltará. O nosso Messias breve voltará. Está mais perto do que você imagina. Por mais que no seu íntimo você diga, vai demorar um pouquinho mais, não se engane. Não se engane, porque Ele está vindo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja.
tema pela sua alma, tema pela sua salvação, porque se você não cuidar, ninguém vai cuidar por você. Se você não priorizar a sua salvação, ninguém vai priorizar por você. Não é possível passar uma vida toda aqui nessa terra, longe de Deus, e querer passar toda a eternidade ao lado dele. Não tem como. A Bíblia nos diz que o mundo jaz, não a criação, mas o pecado que há no mundo, já é do maligno. Então durante toda a vida a pessoa fez a vontade do mundo, fez as vontades da carne. Aí na eternidade quer passar a eternidade com quem? Com Deus. Como? É possível? É como eu falei ontem, você está plantando feijão o ano todo, chega no final do ano você vai colher o quê? É basicamente isso. É por isso que existe a igreja, pessoal. É para que você todos os dias reanime a sua fé, para que a palavra ela seja plantada no seu coração, porque a palavra, uma vez plantada, regada, cuidada, ela dá frutos, frutos que te levam à salvação, que te levam ao arrependimento, que te levam à eternidade ao lado de Deus. Então deixe essa palavra entrar no seu íntimo, não deixe somente as bênçãos entrar. Você vai vencer, você vai conquistar, sim, tudo isso, mas principalmente não adianta você conquistar tudo aqui nessa terra e perder a eternidade com Deus. É desinteligente. Vai adiantar o quê? Vamos lá. Você já viu algum filho os filhos brigando por herança do pai e da mãe que já faleceram? Vocês já viram? Coisa bonita, né? Você vê, a pessoa se mata de trabalhar uma vida toda, morre num instante. Tudo que se matou para a vida toda para construir vai embora, porque os filhos saem vendendo, varrendo tudo. Valeu do quê? Todo o empenho da pessoa, a vida toda. Não são os estranhos não, são os próprios filhos. São os próprios filhos. Faz assim, acabou. O que foi levado anos e anos para ser construído. Vale a pena focar no que é passageiro aqui? Vale a pena focar em conquistas? E isso não te impede de conquistar. Mas o errado é você focar nessas conquistas. O errado é você focar nas coisas aqui embaixo. Isso é errado. Nós somos um momento aqui. Pastor, eu não creio. Você crendo ou não, não vai mudar a palavra de Deus. Você, somos um momento. E que momento rápido. Que momento rápido. Alguns duram mais, outros duram menos. Uns duram 120 anos, outros duram 13, 14, 5. Mas uma hora vai chegar para todo mundo. Uma hora a hora chega para todos. Nós temos que estar prontos, preparados. Se você soubesse, se o homem soubesse a glória que foi reservada para aqueles que amam a Deus, o homem não focaria nas coisas do mundo, ele focaria em obedecer a palavra de Deus. Ele combateria o bom combate com felicidade. Estava falando esses dias na quinta-feira para os servos que querem ser obreiros, cooperadores e etc. O que fazia os primeiros cristãos serem mortos por causa da palavra de Deus? É porque eles sabiam, eles tinham consciência do que estava esperando por eles, que era muito mais glorioso do que aqui. É muito mais glorioso. A eternidade que nos aguarda não tem comparação. Nada se compara a essa eternidade. Você pode, olhe para o pastor.
Você pode desfrutar de todos os prazeres que há aqui. Desfrute. Mas saiba, pois, que eles te conduzirão à perdição. E eles passarão. Mas o prazer de ter o Espírito Santo, de ter o seu nome escrito no livro da vida, ele não passa e é incomparável. Quem tem ouvidos, o que o Espírito diz à igreja. Dê ouvidos hoje, meu amigo. Dê ouvidos hoje. Porque você não é dono do futuro. Você é dono do agora. E olhe lá, nem do agora. O amanhã não te pertence. Você não está no amanhã, você está agora. O amanhã pertence a Deus. Então agora eu tenho que tomar a decisão de me entregar para quem? Para Jesus. Agora eu tenho que pegar a minha vida e colocar nas mãos de Jesus. Agora eu tenho que falar: Jesus, toda a minha vida, toda a minha alma pertence ao Senhor. É agora, não é lá na frente, não é daqui a um ano, não é daqui a um ano. Mas pastor, estou com a vida toda errada. E daí? É agora que você tem que abandonar a sua vida velha para receber uma nova. É agora. Porque é agora que você decide onde você vai passar a sua eternidade. É agora que você decide. Está nas suas mãos. O poder não está nas mãos de Deus. Esse não está. É o maior poder que você tem. Que é qual? O poder de decisão. Você decidiu estar aqui hoje. Alguém te puxou pelos braços? Pegou assim pelos cabelos e falou: bora para a igreja. Foi assim? Botou uma arma na tua cabeça e falou assim: bora, você vai para a igreja, senão eu vou te matar. Foi assim? Você decidiu estar aqui. A mesma coisa é a nossa eternidade. Nós decidimos. A diferença é que requer um sacrifício muito grande, um esforço muito grande. Não se deixe enganar pelos falsos costumes, as falsas pregações. Você tem que se esforçar para adentrar o reino de Deus, o reino dos céus. Ele é tomado por esforço. E o esforço é grande. Não é fácil não, pessoal. Eu estar falando aqui é muito fácil, mas é no nosso dia a dia que nós colocamos em prática isso aqui. A obediência da palavra de Deus. Ouvir. Qual que é a dificuldade que você está tendo agora para ouvir? Nenhuma. Agora, colocar em prática é outros 500. Mas é o colocar em prática que te conduz à salvação. Então coloque a mão na sua consciência. Veja se o que você tem feito até aqui é o suficiente para te levar à eternidade. Mas pastor, já estou fazendo, é necessário fazer mais. Pastor, já estou me entregando, é necessário se entregar mais. Muito mais e muito melhor. Se arrependa. Se arrependa. Aqueles que um dia estiveram sentados no seu lugar, eles queriam estar tendo essa oportunidade de novo. E não tem mais. Não é uma pessoa não, pessoal. Ah, pastor, é uma pessoa só? Não. São milhares e milhares e milhares e milhões que se perderam, que queriam estar no seu lugar, para ouvir uma palavra e ter a oportunidade de se arrepender. Eles queriam ouvir: arrependam-se, e ter oportunidade de se arrepender. Porém, o tempo já foi, acabou. A paciência de Deus já acabou. Como eu falei esses dias, não teste a paciência de Deus. Não teste. Se as pessoas testam muito a sua paciência, você faz logo o quê? Olha, dê licença, olha, fique calado. Não brinque com Deus. Não brinque de igreja. Não brinque.
Você não sabe o que vai suceder daqui a 10 minutos. Daqui a 1 minuto. Você não sabe. Pastor, eu não vou morrer. Amém. Se você não morrer, Jesus vai voltar. E se você tivesse consciência do que eu tenho, você correria para os pés de Jesus o mais rápido possível. Se você soubesse do que eu sei, você correria aos pés de Jesus. Não correria não, você se lançaria desesperadamente aos pés de Cristo. Porque o tempo do homem sobre esse local aqui está acabando. Está se esgotando. Pastor, há anos eu ouço isso. É justamente isso que o diabo faz para enganar. Jesus não vai voltar agora. Há anos pregam sobre isso. Você decide se deixar ser enganado ou não. Você decide se vai estar aos pés de Cristo ou não. Vocês compreenderam? Ponha-se de pé, por gentileza. Nós iremos agora buscar o Espírito Santo. Esse é o seu momento único com Deus. Esse é um momento único com Deus. Não deixe que nada tire a sua concentração, ninguém. Não fique com os olhos abertos. Se concentre a sua fé. Pastor, por que o Senhor pede para nós fecharmos os olhos? Para você se concentrar. Veja que qualquer coisinha tira a nossa concentração. Não é verdade? Qualquer coisa tira a concentração do ser humano. Então por isso que eu peço para você fechar os olhos e falar com Deus. Buscar a misericórdia dEle. O ser humano, ele implora para que outro ser humano falho, semelhante, não o abandone, não o deixe. Tem coragem de dizer, não me deixe pelo amor de Deus, não vá embora, fica comigo. Mas quando refere-se ao Senhor Jesus, a pessoa não tem a mesma coragem de se humilhar e falar, Senhor, não me abandone, não me deixe só. Humilhe-se diante de Deus. Aproveite a oportunidade que você está tendo. Amém? Feche os seus olhos, por gentileza. Você que está em casa.